E aí, gurizada, tudo tranquilo? Mais ou menos, né? O presidente de casa já tá dando uma agonia ficar sem poder sair. Mas vamos lá, que a gente tem que continuar. As notícias são até tristes, né? Pra não dizer horríveis. Mas a gente tem que continuar se cuidando em casa. Bom, para nós encerrarmos o assunto de atomística, eu vou com vocês hoje revisar os modelos atômicos. Vamos dar uma olhadinha na representação atômica. E para encerrarmos, vamos aprender a calcular as partículas fundamentais dos átomos, que são os prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, vamos lá, vamos relembrar os modelos atômicos primeiro. Primeiro, com certeza, na tua própria apostila tem muito mais modelos atômicos do que esses 4 apenas que aparecem aqui no quadro. Mas esses 4 são os mais importantes e com esses 4 tu resolve qualquer questão de vestibular, do Enem que tu venha precisar fazer. Primeiro, Dalton foi o primeiro a falar no átomo. Ele falou que o átomo era maciço, indivisível, impenetrável, que era a menor divisão da matéria, continha as características do átomo. Isso até estava correto. O que estava errado era dizer que ele era maciço. Quando falar então o modelo de Dalton, pense numa bola de bilhar. Uma bola maciça, né, indivisível e impenetrável. Já o modelo de Thomson foi o primeiro a dizer que o átomo não era maciço. Então, os conceitos de elétrica já estavam sendo conhecidos por outros cientistas. O que o Thomson disse? Bom, todos os átomos têm dentro de si partículas negativas, e essas partículas negativas são o elétron. E isso que é o legal dele. Então, ele imaginou como se fosse um bolo, né, um pudim, né, um panetone, cheio de uvas passas lá dentro. Por isso que o modelo dele é comparado, então, ao pudim de passas. Com relação ao modelo de Rutherford e Bohr, estes dois aqui são os mais importantes. Nos remontam o modelo atual. Primeiro vou começar com Rutherford. Rutherford imaginou um núcleo muito pequenininho, porém positivo e com toda a massa atômica. E orbitando ao redor desse núcleo, os elétrons divididos em camadas. Essas camadas, né, tu pode olhar aí na tua apostila, camadas K, L, M, N, O, P, Q, que de repente tu já até viu isso lá no 9º ano. Bom, primeira coisa que tu tem que saber. Toda a massa atômica está na parte menor do átomo. Lá no núcleo, eu tenho os prótons positivos e os nêutrons que não têm carga, por isso que são chamados de nêutrons. Certo? Então, a gente sabe que a massa do átomo é a soma dos prótons mais os nêutrons. E orbitando ao redor então desse núcleo, nós temos então os elétrons que o Thomson já havia descoberto. Como é que ele descobriu isso? Bom, ele pegou uma caixa de chumbo, colocou polônio radioativo lá dentro, que já se conhecia, emitiu então essa radiação para frente, com algumas placas carregadas positiva e negativamente, para comprovar então as cargas negativas do elétron, que o Thomson já conhecia, e a positiva do próton, certo? Algumas partículas passaram reto, não foram nem atraídas pelo polo positivo nem negativo, então foram chamados então de nêutrons. O mais interessante é que ele colocou um antiparo, uma lâmina muito fininha de ouro, imaginando que fosse um átomo do ladinho do outro. E conseguiu perceber que a maior parte das partículas passavam sem ser desviadas. Então, o que ele descobriu? A maior parte do átomo é espaço vazio, que é a eletrosfera. Então, quando falar em volume do átomo, eu estou falando de eletrosfera. Quando falar em massa do átomo, eu estou falando do núcleo, então dos prótons e dos nêutrons. O Bohr veio para completar, então, esse modelo atômico. O que o Bohr disse? Cada um desses elétrons orbitando ao redor do núcleo do átomo tem um nível de energia específico. Ele não pode ser encontrado entre uma camada e outra, só naquele nível de energia. O que eu posso fazer? Eu posso doar energia e esse elétron que estava mais interno vai para a camada mais externa. Quando esse elétron volta para a camada de origem dele, ele joga fora essa energia que ele recebeu. Isso a gente vê muito nos fogos de artifício lá no final do ano. O que acontece? O fogo de artifício pega fogo,
aquece então esses elétrons, recebendo então energia calorífica, e quando eles voltam, emitem essa energia e a gente vê os fogos de artifício bonitos brilhando lá no final do ano. Não podemos terminar essa aula sem conhecermos os fenômenos atômicos. Átomos que possuem prótons iguais são chamados de isótopos. E importantíssimo isto, átomos que têm prótons iguais são de mesma espécie. O número atômico é o número de prótons. Então, se um átomo tem o mesmo número de prótons, ele vai ser da mesma espécie química. Por exemplo, eu tenho carbono 14 e carbono 12. Os dois são carbonos, então os dois são isótopos. Então quer dizer que os dois têm que ter 6 prótons. Tem que ser isótopos quando apresentarem o mesmo número de prótons. Isótopos são átomos que possuem nêutrons iguais. Isóbaros são átomos que possuem massas iguais. E isoeletrônico, o nome já está dizendo, são átomos que têm número de elétrons iguais. Aí entra um negócio interessante. Eu tenho 2 tipos de íons na natureza. Os íons catiônicos e os íons aniônicos. Os cátions são os que perdem elétrons. E os ânions são os que ganham elétrons. Então, vou pegar 2 exemplos aqui, tá? Se eu tenho, por exemplo, o elemento sódio, Na, de número atômico 11 e massa 23. Se eu tenho o elemento oxigênio, de número atômico 8 e massa 16. Certo? Então, vamos notar algumas informações importantes. A massa é sempre a maior, certo? O maior número vai ser sempre a massa. Massa é representada, então, pela letra A, tá bom? Vamos arrumar isso aqui, que está muito feio. A massa é 23, os prótons são 11. A massa do oxigênio é 16 e os prótons são 8. Eles não são isóbaros, porque a massa não é igual. Eles não são isótopos, porque os prótons não são iguais. Para a gente calcular os nêutrons, a gente pega a massa, que é 23, e subtrai dos prótons, que é 11. 23 menos 11, temos então 12 nêutrons. 16 é a massa do oxigênio, menos 8, eu tenho então 8 nêutrons. Então esses 2 exemplos, sódio e oxigênio não tem massa igual, não são isóbaros, não tem prótons igual, não são isótopos, não tem nêutrons iguais. Agora tem uma observação. Todo átomo neutro, os prótons são iguais aos elétrons. Mas isso é só para átomo neutro. Quando o sódio está neutro, os elétrons são iguais a 11. Quando o oxigênio está neutro, os elétrons são iguais a 8. Só que na natureza, o que mais aparece é sódio mais 1 e oxigênio menos 2. Então, oxigênio menos 2, ele é um ânion, porque os ânions são negativos. Sódio mais 1 é cátion, porque os cátions são positivos. Vamos arrumar isso aqui direitinho. Os cátions têm carga positiva e os ânions têm carga negativa. Se ele tem carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. Ganhou quantos elétrons? Está aqui, ó, ganhou 2. Então agora ele não tem mais 8 elétrons. Se ele ganhou 2, ele tem 10 elétrons. Se esse aqui tinha 11 elétrons antes e agora é positivo, o positivo perde elétrons. Perdeu quantos? 1? Então ele tem 10 elétrons. Se eles têm o mesmo número de elétrons, eles são isoeletrônicos. Certo? Tudo certo aí, galera? Saudade de vocês, mas não podemos parar, temos que estudar. Hoje eu quero dar uma revisada rápida com vocês sobre coeficiente de solubilidade. Nós já vimos isso, já fizemos exercícios sobre isso, mas vamos dar uma revisada sobre isso
Vamos revisar também concentração comum e vamos ver dois conceitos novos, que é molaridade e título e a relação entre essas concentrações para encerrarmos o conteúdo de soluções, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, coeficiente de solubilidade. Quando eu expliquei isso na sala de aula, eu usei como exemplo o achocolatado que a gente usa em casa. O soluto, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, é aquele que vai ser dissolvido dentro do solvente. Ou seja, no nosso caso, o achocolatado. E o solvente, no nosso caso, seria o leite. Todos os coeficientes de solubilidades, eles são alterados, ou eles sofrem a alteração de seus valores de acordo com o solvente, de acordo com a temperatura e com a quantidade do solvente. O que eu quero que vocês entendam é que as soluções elas podem ser classificadas em insaturadas, saturadas ou ainda supersaturadas. A insaturada ela está abaixo do coeficiente de solubilidade. A saturada ela está no limite do coeficiente de solubilidade. E a supersaturada, ela está acima do limite de solubilidade. Uma observação, a supersaturada, ela só existe com aquecimento. Certo? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Um determinado soluto que tenha um limite de solubilidade de 2 colheres dentro de um copo de leite, quando eu colocar uma colher só, ele vai estar insaturado, abaixo do limite. Quando eu colocar a segunda colher, que é o nosso limite, ela vai se transformar em saturada. Só que a solução saturada, ela pode ser de dois tipos. Aqui tem e aqui não tem corpo de fundo. Quando eu colocar as 2 colheres, ela se tornou saturada sem corpo de fundo. Quando eu colocar a terceira colher, o que vai acontecer? Lá no fundo vai formar um pouco de precipitado. E alguns podiam me dizer, tá, mas então ela é supersaturada. Não, porque essa terceira colher que eu coloquei, ela não dissolveu. Então ela é saturada com corpo de fundo. Eu só vou conseguir dissolver este corpo de fundo quando eu aquecer e ela se transformar então em supersaturada. Beleza? Então, normalmente nós vamos fazer uma regra de 3 para calcular o coeficiente de solubilidade. Ou o exercício vai me dar um gráfico, que a gente vai usar o gráfico para descobrir o limite, e a gente vai colocar sempre na primeira linha os valores da regra. E na segunda linha os valores do enunciado. Certo? Então tu vai ter um valor aqui da regra, que é do soluto, e um valor aqui, que é do solvente. O exercício vai te pedir ou solvente ou soluto. E aí, então, tu coloca o X ali. E vai te dar um terceiro valor no enunciado para te fazer a regra de 3. Beleza? Preciso explicar agora para vocês alguns conceitos importantes com relação à concentração. Concentração é a quantidade que eu tenho dissolvida daquele meu soluto numa determinada quantidade de solvente. É óbvio, a concentração comum, o nome já está dizendo, é a mais comum. Vamos ver com o uso de fórmulas hoje. Outro momento eu posso explicar para vocês com regra de 3, mas agora vamos usar fórmulas que é o método mais simples de se aprender primeiro. Tá? Para concentração comum, vamos usar a letra C. Então, a concentração comum é a massa do soluto, por isso que aparece o índice 1, dividido pelo volume da solução. Uma observação. A massa do soluto pode ser em qualquer unidade. E o volume da solução também em qualquer unidade. Então, por exemplo, se a massa do soluto for medida em gramas, a resposta vai dar em gramas. E o volume for medido, por exemplo, em litros, a concentração comum vai ser em gramas por litro. E assim por diante. Depende do que o enunciado te
informar e o que ele perguntar. Às vezes eu vou ter que transformar de uma unidade para outra, certo? Com certeza, a concentração mais comum é esta. Então, por exemplo, se tu lê no rótulo lá da água mineral, tu vai ter quantidade de sódio, por exemplo, que há em determinado volume da solução. Normalmente, pode pegar uma água mineral que tu tem em casa, tanto de galão ou de garrafinha, tu vai ter miligramas de sódio dissolvidas em 1 litro de solução. Mas a concentração que normalmente aparece mais nas questões de vestibulares é a concentração molar, mais conhecida como molaridade. A concentração molar ou molaridade, ela pode ser representada por colchetes ou ainda esse M meio torto aqui. Vamos usar a mais atual, que é colchetes. Então a concentração molar, ela é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Só que muitas vezes alguns alunos têm dificuldade em calcular o número de mols, porque o número de mols nós aprendemos a calcular por cálculo estequiométrico. Então vamos melhorar essa nossa fórmula aqui. A molaridade, então, a concentração molar, então, é a massa do soluto dividido pela massa molar, aquela que a gente calcula da tabela periódica, multiplicada pelo volume. Só tem uma observação importante. Como molaridade é a concentração do Sistema Internacional de Unidades, do SI, o volume eu tenho que colocar em litros. Para que a resposta, então, da concentração molar apareça, então, em mols por litro. Sempre em mols por litro, certo? Outra concentração bastante comum é o título. Então, eu posso ter título em massa ou título em volume. Óbvio, para título vamos usar a letra T, tá bom? Então, se for em massa, eu vou ter a massa do soluto dividido pela massa total da solução. Se for em volume, tu vai ter o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Um exemplo bem prático dessa aqui é o que está na moda hoje do álcool 70%. O que é o álcool 70%? Eu tenho um volume de 70 ml de álcool em um volume de 100 ml de solução. 70 dividido por 100 dá 0,7. Para que esse valor não fique adimensional, normalmente nós multiplicaremos essa resposta por 100, para que o título apareça então em porcentagem, certo? Beleza? Para nós encerrarmos então, gurizada, a parte mais importante então de soluções, é claro que existem mais pormenores que não vão ser cobrados de ti e a gente não vai explicar então para ti, mas encerrando aquilo que a gente acha que é importante para ti, tanto para a tua vida acadêmica no colégio, vestibular ou até mesmo Enem, é importante que a gente veja então, dentro de soluções, coeficiente de solubilidade, concentração comum, concentração molar, título e diluição. O que é uma diluição, professor? Diluição é quando, por exemplo, a gente compra esses sucos concentrados no mercado, coloca dentro de uma jarra e coloca mais água. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma diluição. Para que a gente tenha valores absolutos ou calculados dessa diluição, a gente pega então a concentração final, multiplica pelo volume final, igual a concentração inicial vezes o volume inicial. É claro, se tu for procurar aí na internet, ou até na tua própria apostila, ou em outros livros, a fórmula não é pequena assim, a fórmula é maior. Mas a maioria das questões que vão ser cobradas de ti são resolvidas com essa fórmula inicial. Concentração final vezes volume final, igual a concentração inicial vezes volume inicial. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Se eu pegar o álcool de posto, tá? O álcool de posto é álcool 96% ou 96 GL. Então essa é a concentração inicial, certo? E eu quero chegar em álcool 70%, que é o álcool bactericida, certo? Então,
Como é que eu faria essa conta? Então vamos lá. Concentração final vezes volume final igual a concentração inicial vezes volume inicial, certo? Se a concentração inicial é 96, então eu boto 96 aqui. O volume inicial, vamos descobrir agora. Vamos supor que eu preciso, para minha casa, preparar um volume final de 2 litros. Então o volume final é 2 litros, certo? Concentração final é 70 vezes volume inicial, que eu quero saber. Ou seja, eu vou conseguir descobrir quanto é que eu tenho que pegar lá do posto de gasolina para prepararmos 2 litros de álcool 70%. 70 vezes 2, 140. Igual a 96 vezes VI. 140 dividido por 96 igual a VI. VI igual a 1,46. Ou seja, para prepararmos 2 litros de solução, eu tenho que pegar um volume inicial. Opa, está invertido aqui, vamos arrumar. 1,46 litros. Aproximadamente 1,5 litro, certo? Valeu, gurizada, nos vemos na próxima aula.